Gente, bom dia, boa noite, obrigado por terem vindo nesse tempo tão agradável e obrigado pelo convite, pela organização aí, sempre impecável. Bom ver demais também o Paulo aqui. Espero que lá em Minas Gerais a gente consiga ficar tão ativo quanto vocês aqui no Sul. A gente ainda está bem atrás nesse aspecto, eu acho. Mas, enfim, hoje a palestra eu separei ela em 3 partes. Na primeira parte eu vou fazer uma breve introdução dos trabalhos do escritório, dos últimos 15 anos, na verdade, focando na arquitetura industrializada, que é um tema que perpassa, de certa forma, a nossa obra. Depois eu vou fazer um histórico das residências pré-fabricadas, que é um tema que sempre nos interessou e que recentemente a gente está encarando com mais seriedade. Finalmente, por último, a gente vai mostrar 2 protótipos nesse sentido, que a gente está construindo agora numa espécie de startup de casa pré-fabricada. Bom, então vamos lá. Bom, a BCMF, na verdade, ela existe desde 2001. Ela fica numa casa antiga, lá na região da Savassi, em Belo Horizonte. A gente divide o espaço, na verdade, com mais 3 escritórios de colaboradores frequentes e amigos, na verdade. Então, a gente tem uma equipe de design gráfico, que é a Hard Design. A gente tem uma equipe de iluminação, de lighting design, de paisagismo e também um outro escritório menor focado mais em arquitetura de interiores e projetos culturais. Então, a ideia é a gente compartilhar tanto equipe e recursos, né? A gente tenta trabalhar o máximo que a gente pode nos mesmos projetos, nem sempre isso é possível, muitas vezes e quando é fantástico. E é uma forma também da gente manter a equipe, né? A gente, de certa forma, cria uma cultura no escritório, que as pessoas, de repente, trabalham com urbanismo, depois com interiores, e depois com detalhamento, em projetos maiores, enfim. É uma forma de manter as pessoas que a gente forma, né? De uma certa maneira. O escritório atualmente tem 35 a 40 pessoas, e ele não passa muito disso. Normalmente a gente, quando pega um projeto muito grande para fazer, a gente concentra nele, a gente não faz tantas coisas grandes simultaneamente, mas entre projetos grandes a gente faz sempre, na verdade, quase que de tudo. Eu tenho 2 sócios, o Marcelo Fontes e o Silvio Todeschi, que a gente se conheceu na escola. A gente entrava em concurso junto, a gente era amigo, mais ou menos diferença de 1 ano cada um. Então, assim, é um espaço bastante informal e bem, quase que improvisado algumas vezes, mas é um espaço meio bagunçado, onde as pessoas realmente põem a mão na massa e trabalham com bastante flexibilidade de horário, etc. Então, é onde a gente vive. Eu achei importante colocar essa parte, porque eu sou na verdade, eu formei na UFMG em 95, e eu sou da geração, eu acho, talvez, da transição do desenho para o desenho à mão para o computador, né? Eu acho que depois de 95, na verdade, um pouco antes até, as escolas funcionavam, pelo menos no Brasil, de uma forma totalmente diferente. E é engraçado quando, na verdade, assim, a questão do desenho é uma coisa que pode ser tanto uma forma de quase que especular ou de explorar coisas sem nenhuma pretensão, né? Ou pode ser também uma representação absolutamente
precisa do objeto. Na verdade, esse é meu trabalho de graduação, que é um concurso para o anexo do Chrysler Building, que era um concurso internacional. E eu escolhi como tema entrar no concurso, então eu matei, de certa forma, 2 coelhos. Eu arrumei um tema para o meu projeto de graduação e acabei ganhando menção honrosa em Nova York, do William Van Allen Institute. O Van Allen é o arquiteto do Chrysler e o concurso era fazer um prédio de 90 mil metros quadrados em volta dele. E depois disso, por coincidência, fui trabalhar em Nova York no escritório do Wiseman Freddy. Um deles tinha sido jurado do concurso e, por coincidência, eu mandei meu currículo para lá e acabei sendo aceito. Ele lembrava do projeto por ter participado do júri. Depois eu fui para Londres, para a Architecture Association, que é a escola também tem uma tradição bastante forte de desenho, né? A Zaha Hadid, né? De lá, e não só ela, o Robin Evans, vários outros teóricos também, assim. Então é uma coisa que na época da escola a gente experimentava muito e a gente fazia coisas com uma liberdade quase que total e especulativa e teórica também. E uma coisa completamente, você pode pensar completamente diferente do que a gente faz no dia a dia do escritório, mas de fato não é assim. Esse é o desenho do mineral, a gente continua trabalhando mais ou menos da mesma forma. O desenho é uma ferramenta como outra qualquer, na verdade independe se é digital ou analógico, né? Eu acho que a ferramenta principal não é a mão ou o computador. São meios diferentes da gente chegar no mesmo fim. É claro que o desenho tem essa questão pessoal e acaba virando um fetiche. Então, né, eu sempre gostei de desenhar. Eu acho que se eu chegar até 2057, continuar desenhando. No escritório, então, as tipologias, a gente tem uma prática bastante variada em termos de escala e tipologia. A gente vai desde, literalmente, tapetes. Por algum motivo, a gente foi convidado para fazer tapete muitos anos atrás. Era uma coleção de tapete de arquiteto, que foi feito no Irã. E, na verdade, a gente fez vários desenhos. O dono da loja acabou escolhendo esse e acabou sendo sucesso de vendas, apesar de ser extremamente simples. Mobiliário também, essa mesa, tanto a tatame, que ela se dobra e vira uma chapa, que você pode transportar ela facilmente. Ela tem as proporções de um tatame e a perna dela funciona como se fosse um parafuso, então tem todo um detalhamento para ela travar e destravar. Quanto essa outra, que a gente deu o nome de Instable, ela parece que não tem um apoio, mas também tem um detalhamento super complexo aqui embaixo, para parecer que ela não tem apoio, que é só uma linha ao invés de um plano apoiando uma superfície. Também ganhou prêmio no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. Projetos, a gente trabalha muito, a cada 2 anos a gente trabalha com a Casa Cor, o franqueado da Casa Cor em BH é amigo nosso, então a cada 2 anos a gente participa de um projeto especial. Nunca de interiores, mas sempre de uma estrutura. E sempre com um sistema construtivo diferente. Nesse caso, a gente fez esse bar de 69 metros quadrados no topo de um prédio. E a gente fez o projeto do bar antes de saber exatamente onde que ele ia ficar. Então, quase como se fosse um projeto sem contexto. E depois a gente posicionou ele lá. Eu sabia que eu queria apontar a janela mais ou menos para a paisagem, mas não sabia exatamente, porque Casa Cor, não sei se vocês sabem, eles acabam, né, loteando os espaços e as coisas são muito dinâmicas lá. E foi um projeto pequeno, um bar para Stella Artois, mas que a gente acabou também ganhando o prêmio do IAB, foi publicado também na Taxa, em uma revista espanhola de interiores, enfim, deu muito retorno para a gente. E a gente foi a primeira vez que trabalhou com esse
sistema construtivo que a gente nunca tinha trabalhado, que é o steel frame, né? E com telhas revestidas de aço inox por dentro e por fora. Então, o steel frame é uma coisa mais ou menos rígida e que a gente tentou trabalhar de outra forma. E deu certo. Então, a gente usa a Casa Cor como sempre um laboratório para experimentar certas coisas. Esse é o projeto do Google. A gente, na verdade, não pode mostrar muito, a gente tem um contrato de confidencialidade, o Paulo foi lá. A gente usou design paramétrico aqui, foi a primeira vez que a gente usou nesse projeto. E a gente está fazendo um livrinho, eles têm vídeos sobre o projeto, um making off e tal, espero que um dia eles liberem. Outro projeto da Casa Cor, nesse caso, a gente estava explorando concreto protendido. Então a ideia era fazer um tubo de concreto que se projeta na paisagem com 10 metros de balanço, totalmente de concreto protendido, bastante espartano, quase sem acabamento nenhum, né? Tentando valorizar aí a paisagem da região de Macacos, ao redor da cidade de Belo Horizonte, Nova Lima, na verdade. A gente trabalhou com a MAC nesse projeto. Então é um bar que tem uma piscina e também uma galeria enterrada que também funciona como um deck durante o dia. A gente trabalha também com projetos sociais, vamos dizer assim. Esse é o Parque H3O, talvez o maior projeto de intervenção em favela da América Latina. Parque das Três Águas, lá em BH. A gente fez o Centro Cultural. Nesse caso, o centro, a gente fez uma estrutura metálica para que a obra acontecesse enquanto chovia, né? Então, na verdade, a gente montou a estrutura muito rápido e embaixo os espaços foram construídos de alvenaria da forma como quase que autoconstruída por eles mesmos, né? Então, a gente fez essa casca que mais ou menos dá identidade ali na região e a favela, se eu posso chamar tecnicamente favela, ela acaba incorporando, passando por baixo um espaço super vivo e bastante utilizado pela comunidade. Com o tempo a gente a gente gosta muito de fazer casa, mas acaba que é um projeto que fica caro para os nossos clientes contratar a gente e fica barato para a gente, porque todo mundo sabe que casa dá muito trabalho de fazer. Essa casa não é pré-fabricada, embora ela pudesse ser, né? A gente foi desenvolvendo essa linguagem de geometria bastante rigorosa, de modulação de proporções e etc. Não só em projetos residenciais, mas de um modo geral. Talvez uma estratégia defensiva de projeto, de tentar fazer coisas simples que sejam bem executadas, que sejam relativamente fáceis, né? Diferente daqueles desenhos iniciais dos croquis do Chrysler ou da Architecture Association. Então, com o mesmo elemento, fazendo repetições de cheios e vazados e adições e subtrações. Esse é um edifício de uso misto, de mais ou menos 20 mil metros quadrados, lá no Alphaville, BH, parece que finalmente vai ser construído. O edifício comercial também, na verdade, uso misto. Esse é um estudo que acabou virando esse projeto, que deve ser construído agora, deve ficar pronto daqui a uns 5 anos. É um edifício que tem apartamentos que vão de 35 metros quadrados até 200, e eles são encaixados como se fosse aquele Tetris, né, uns nos outros. Então, eles são todos modulados, a estrutura é muito simples, você pode emendar ou partir os apartamentos. Então, é uma coisa que nessa época de incerteza do mercado, a gente fez uma coisa que dava para virar qualquer coisa, né? Ele é conectado com o edifício comercial e tem umas lojas e um atravessamento de quadra embaixo. Então, a ideia é que você tenha, né, viva, trabalhe e tem uma pracinha embaixo, né, essa mangueira existente, tem umas casas tombadas do outro lado. Enfim, esse vai ser um projeto, acho que vai ser um marco lá na cidade.
edifícios educacionais, como a gente foi, eu acho que há uns 5 anos atrás, a Unifei, a gente entrou numa concorrência na Universidade de Itajubá, que é uma cidade no sul de Minas, para fazer o campus deles, a extensão do campus, na verdade um parque tecnológico, em uma incubadora de empresas. A gente fez, nesse caso, a gente trabalhou com a equipe inteira, são 600 mil metros quadrados de área, né, urbanizada e paisagismo, e mais ou menos 30 mil metros quadrados de edifício. A gente tem a sede administrativa, que tem uma área de convivência embaixo, que é basicamente uma barrinha com caixas embaixo e permeável, né? A gente fez também essa barragem. A gente tem um edifício que talvez é o oposto desse, é um sólido com os buracos escavados, com os mesmos elementos pré-moldados. E a gente tem um edifício administrativo também, que é uma estrutura mais simples. Então a ideia era, com simples elementos pré-fabricados, no caso todos pré-fabricados de concreto e, claro, né, sistemas industrializados também de esquadrias e brises e etc., isso seria uma forma da gente garantir a qualidade da construção, que seria licitado depois. A gente, nessa altura do campeonato, já estava mais ou menos cansado de fazer os projetos, detalhar até o último parafuso e ter esse trabalho todo ou ignorado ou completamente mudado durante o processo de licitação. No caso da pré-fabricação, quase que não há como isso acontecer, porque as peças têm que ser aquelas, né? Então as especificações estão lá, são genéricas, claro, não precisa ser de um fabricante específico, mas a gente dá todos os parâmetros e compatibiliza todos os projetos, né? Isso aqui é uma coisa muito importante que a gente faz questão de fazer e que é uma das coisas que mais dá problema em obra grande, que é a famosa compatibilização dos projetos. A gente é responsável normalmente não só por isso, né, pela coordenação e compatibilização, mas também contratualmente por todos os projetos complementares. Então a gente tem seguro contra erros e omissões, né, e responsabilidade civil, justamente para garantir que, se acontecer alguma coisa, você sabe exatamente de quem foi a responsabilidade, né? A gente é responsável por tudo, pelo acompanhamento da obra e etc. E isso tem sido uma forma de garantir a qualidade não só do projeto, mas da construção também, né? Então, assim, não há como mudar isso, está tudo bastante bem especificado. Se houver qualquer mudança, a responsabilidade deixa de ser nossa. Então, assim, a gente tem como todo mundo lá trabalhou também com interiores, existe essa cultura, né, de detalhamento forte, né? Então a gente faz sempre isométricas, talvez às vezes até mesmo as perspectivas nos desenhos técnicos. A gente tem uma preocupação com a clareza das informações, porque não adianta a informação estar lá e o cara não conseguir entender ou não querer entender, né? Então é uma estrutura bastante simples, né? De concreto aparente, com perfis metálicos também, esquadria de alumínio e fim, né? Espelho d'água, paisagismo, a repetição dos mesmos elementos com pequenas variações ou de cor ou de revestimento, né? Então, isso aqui, como a gente está trabalhando no Revit agora, a gente consegue ter mais controle também da compatibilização, que é uma coisa que agora a gente só trabalha com projetistas complementares que também trabalham no Revit. Então isso custa um pouco mais para o cliente, mas dá a garantia de compatibilização e de mais fácil rasgar papel do que demolir durante a obra, né? Então os painéis são todos, a gente discute com o fabricante, a gente discute cada conexão dessa. Eventualmente o fabricante customiza alguma coisa para a gente em função do que a gente está pretendendo fazer. A gente sempre tenta usar as coisas de linha, mas muitas vezes não existe, né? Porque
O Brasil é essa coisa que é bastante limitada. O Chile, por exemplo, está muito mais avançado que a gente nesse sentido. Então, até mesmo para fazer uma coisa simples assim, é uma luta tremenda, né? Você fazer um prédio completamente reto, sem nada demais, fazer a coisa bem feita de uma forma pré-fabricada é muito mais fácil e mais rápido do que fazer as coisas em loco. A gente tem, o meu mestrado na Inglaterra foi em urbanismo, fiz meio com uma certa relutância, porque eu achava que eu tinha uma formação ruim de urbanismo. Eu gostava de estudar urbanismo, mas nunca tinha pretensão de trabalhar com urbanismo, que é uma coisa extremamente difícil, né? Envolve governo, envolve burocracia tremenda. Então essa foi a capital de Djoblo, que é na Guiné Equatorial, que a gente fez no auge das empreiteiras. A gente acabou fazendo também a operação urbana da região do Arrudas, que é um rio que corta e divide Belo Horizonte da área planejada da área não planejada. Então a ideia é fazer mais ou menos uma operação urbana para costurar essa parte que virou o fundo da cidade. O rio hoje é quase como se fosse um esgoto. Então a ideia é adensar em torno das áreas de transporte público e trazer o pessoal de volta para o centro. Com isso, recuperar áreas que hoje estão completamente degradadas através de intervenções paisagísticas que vão ser cedidas e mantidas, né, por uma operadora durante 25 anos e em função disso você pode aumentar o coeficiente de aproveitamento em torno dessa região. Uma coisa que está parada, que gerou uma briga tremenda, a prefeitura aproveitou parte do trabalho, outra parte ela engavetou, enfim. Né? Vocês já devem ter visto em vários filmes, né? Até nos Simpsons. O Albert Fry, que era discípulo do Le Corbusier, ele fez essa casinha de alumínio em 1931, custou $1.000. Eu atualizei os custos, hoje ela seria R$50 mil, mais ou menos, Minha Casa Minha Vida. Uma casa de 3 pavimentos, 100 metros quadrados. Ele fez outras no deserto. Então, em função do contexto, né, a casa industrializada não precisa ser sempre igual. Aqui no Brasil, o Sérgio Bernardes, que era também fã do Buckminster Fuller, começou a estudar, né, ele chegou a fazer a casa da Lota Macedo lá no Rio, ele fez as próprias vigas treliçadas de vergalhão soldado no local, né? Quer dizer, uma coisa, fazer estrutura metálica artesanal, mas nem por isso incrível. E claro, os metabolistas na mesma época do Sérgio Bernardes, né, o Kenzo Tange, né, e pouco depois levaram isso para um outro nível, né? Para um outro nível mesmo, de chegar a fazer, a aplicar essa solução não só na residência unifamiliar, mas em coisas muito maiores, né? Urbanísticas, projetos urbanísticos e residências multifamiliares, a famosa Torre da Cápsula do Kurokawa, né? no qual, teoricamente, você podia tirar a sua cápsula, levar para o campo, trazer, plugar ela de volta. Ninguém, claro, nunca fez isso, mas ela foi desenhada para acontecer isso. O Paul Rudolph, que é um dos arquitetos mais incríveis que tem, na mesma época, né, já estava investigando com estrutura metálica, ele também foi para o Exército, ele fazia casas extraordinárias e começou também a investigar, talvez até um pouco antes dos metabolistas, né, como fazer isso em escala maior, né, isso aqui inclusive com container. E ele virou o Dean da Universidade de Yale, e por causa dele o Richard Rogers foi estudar lá, o Foster foi estudar lá, então não é à toa que esses high-techs, na verdade, eles devem muito ao Paul Rudolph e essa escola de Yale. O Richard Rogers começou a estudar essa questão da casa
também, que podia ser complementável, né, com módulos ou não, né, que era como se fosse um módulo lunar, vamos dizer assim, que pousava na topografia, era independente da topografia, isso em 1968, e já era ecológica, etc. Aqui no Brasil a gente tem o Lelé, né, que também fez mais ou menos na mesma época investigações extraordinárias. Nossos amigos aí, colegas, amigo meu Silvio, do MAPA, né, dos arquitetos aqui do Rio Grande do Sul e do Uruguai, com o Minimod, que é muito bem feito e que eles conseguem levar, né, para regiões onde simplesmente não há mão de obra, levam como se fosse um container mesmo, bem acabadinho, pronto, pousa lá. Nesse sentido, a Muji, que é a loja japonesa que tem esse lema, isso resolve, né? Fazer uma coisa sem designs, com design bacana, simples, né? Preço razoável. Eles fazem várias casinhas que você pode comprar, entrega pelo correio também. Esses holandeses, na verdade, agora com as novas tecnologias e também as possibilidades de customizar, né? Esse via computador e design paramétrico também, você consegue fabricar. Na verdade, essa casa é de papelão, você lá na fábrica, ela é enrolada, você pode comprar os módulos separados, instalar ela pode ter, sei lá, vários metros se você quiser, esse módulo, tem um módulo de encaixe que você vira ela aqui. Na Dinamarca, os construtores já estão fazendo, você pode ter uma casa com telhado, uma casa moderna, uma casa, essa inclusive do Bjarke Ingels, né, que é uma casa ecológica, e todas elas são pré-fabricadas, né? Philip Stark fez a casinha dele, que também vem com manual de instruções para você mesmo montar, e lá em Barcelona também, não cheguei muito a investigar essa parte de prototipagem em 3D, porque, na verdade, eu estou mais interessado, por mais incrível que isso seja, né? Hoje o pessoal está plotando as casas, né? Isso é possível fazer, mas eu estou mais interessado, na verdade, com o design de 1945. Né? Então, a gente vê com essas poucas obras-primas que eu mostrei aqui, que a tecnologia existe, o design existe, né? A logística existe. Então, por que essas coisas não estão sendo feitas com mais frequência? Né? Por que a gente continua construindo igual a gente construía há 80, 100 anos atrás, quebrando as paredes, rebocando? Enfim, basicamente como a gente, né, levando 2 anos e meio para fazer uma casa, gastando milhões, ou então fazendo casas, Minha Casa Minha Vida, terríveis, né? Não precisava ser assim. Então, é uma tradição centenária, né? Então a gente resolveu embarcar nessa tradição centenária de investigar a questão da habitação com design bom a preço razoável. A Casa Cor deu essa oportunidade para a gente, quando ela chamou, aqui está o nosso projeto do Mineirão, aqui está a Igrejinha da Pampulha, aqui está o Yacht Club, aqui está o museu e aqui está essa casa, aqui está o aeroporto da Pampulha. Deu essa oportunidade para a gente, né, no ano passado. Eles arrumaram um terreno que era aliás, o dono é o Dida, aquele goleiro do Cruzeiro. E ele comprou esse terreno, que tem uma casa modernista aqui, que inclusive é tombada, e no jardim ele queria fazer uma casa para alugar. Então, o briefing que a gente recebeu era fazer uma casa que fosse uma casa, vamos dizer assim, padrão, nem muito cara, nem muito barata, nem muito grande, nem muito pequena. O padrão das casas da região da Pampulha, mais ou menos 230 metros quadrados, 3 ou 4 quartos, enfim, e que pudesse ficar lá como legado depois da Casa Cor. Durante o evento ia servir como os ambientes que os decoradores iam fazer o que elas fazem e tal, mas então a gente tinha esse lote e com essa geometria, e a gente definiu então que a gente ia tentar usar uma modulação de 7x3x3, que é mais ou menos uma modulação do sistema construtivo que o fornecedor
a modulação ótima, vamos dizer assim, que o fornecedor, no caso das placas de concreto, né, ia fornecer para a gente, mas que era uma modulação também que a gente podia fazer em outros sistemas construtivos se tudo isso desse errado. Ou é muito próximo também de uma modulação de container, né? Então a gente, basicamente, de uma maneira quase meio banal, a gente dividiu então, né? 2 módulos ficavam para a suíte de casal, um módulo para mais 2 quartos, um módulo para a sala de TV, sala de estar, sala de jantar e cozinha e serviço. Simples assim. A gente separou para dar a circulação de ar e luz para essas coisas, deu uma deslocada para gerar os acessos, né? E a gente complementou com alguns elementos. Então, nossa ideia é que a gente fizesse, de fato, um sistema de Lego, né, que pudesse ser combinado de outras formas, né? E, claro, com paisagismo, inclusive. Então, assim, uma planta bastante funcional, não tem nada demais, mas se a gente conseguisse fazer isso bem executado, para nós já seria extraordinário, né? Com os pequenos detalhes, né? Por exemplo, a circulação também é um espaço, a gente tem um corredor, uma biblioteca, um jardim de inverno, enfim, varandinhas fazendo essa transição. Aqui ao norte, o sol é muito forte, então ela é solta do terreno também para questões de umidade e também a fundação. Então a ideia era que quase como se a gente voltasse lá no design das case study houses, né, em 1950. Mas não é possível que a gente não consegue fazer uma casa, e tudo isso teria que ser montada em um mês, né? E foi, de fato, né? O sistema construtivo que a gente usou é um concreto laminado. Eu vou explicar isso depois. Inicialmente a gente pensou em trazer os módulos prontos da fábrica e simplesmente colocar assim. Mas isso é uma loucura de fazer. Primeiro, o custo do MUC, da logística e de tudo, e o transporte e a resistência disso, as nossas estradas, o espaço em volta, o fio de energia que passa aqui, o vizinho, enfim, não é tão simples fazer isso. A gente, ao mesmo tempo, estava planejando, ajudando o Inhotim a fazer a loja deles, como se fosse o mini mod de Inhotim, que ia ser a loja. A Mariana, minha mulher, ela é designer, né, da Ardi, e ela faz os produtos da loja de Inhotim. Então eu estava ajudando eles a fazer esse container que ia ser a lojinha do museu durante o evento. Então, no caso do módulo de CLT, que era de Cross Laminated Timber, né, que é uma madeira laminada colada, foi possível trazer isso lá da fábrica de São Paulo e simplesmente montar lá. Mas no caso dos painéis de concreto, era muito pesado fazer isso. E, na verdade, a gente chegou à conclusão que a gente tinha... Essas são as mesas de concretagem, então o sistema chama chama concreto laminar envelopado, né? Então, essas são as mesas de concretagem, por isso que elas têm 7x3. Eles colocam uma moldura aqui de cantoneira, e aí a ideia é que você pode fazer essas placas, esses painéis, com a espessura que você quiser e dando a especificidade que você quiser. Então, você pode dar, por exemplo, você coloca uma camada de isopores, você pode colocar alguma coisa para dar seu isolante térmico, ou para deixar mais leve, ou para deixar mais resistente, enfim, né, isolante acústico. Então, a questão foi feita realmente a partir desse sistema, todo padronizado com as peças que eram montadas no local. As placas eram soldadas nas bordas e depois o arremate era feito lá. Então, assim foi feito, a gente planejou junto com o construtor e, com muita luta, a gente conseguiu também um fornecedor para colocar essas esquadrias e as pérgolas, né? A ideia é ter um design bastante simples mesmo, e
e que pudesse ser simplesmente usado depois por uma família de classe média normal, classe média alta. Não era nossa intenção. A ideia era que fosse uma casa de padrão alto. Não é a questão de ser minha casa, minha vida aqui, mas a ideia era fazer uma coisa num prazo recorde com preço substancialmente mais baixo por causa disso, né? Então, o teórico controle que você tem, né, de qualidade das coisas vindo de fábrica, dos acabamentos, né, toda a otimização que você ganha, a abreviação do tempo, né, nossa mão de obra hoje também é muito ruim, né, as pessoas não seguem projeto, consertando as coisas durante a obra, aquela quebradeira. Então, no final, isso ficou mais ou menos assim. Isso aqui já é com a Casa Cor colonizando em volta. Isso, eu tirei essas fotos, na verdade, porque o pessoal estava montando a Casa Cor aqui, então não dava para tirar aberto, né? Durante o dia, aí à noite abriu, ficou pronto, porque é uma gincana, quem já participou de Casa Cor sabe como é que funciona. É claro que eu estou esperando eles, na verdade, depois disso tudo sai e eles têm que dar um tapa na casa para ela voltar ao normal, né? Porque Casa Cor é uma loucura. Então, a ideia é que ela fique mais ou menos assim, e aí eu vou ter, se Deus quiser, aqui uma espécie de showroom com os móveis, enfim, uma coisa para vender a ideia dessa casa. A gente percebeu que tem uma demanda louca de um público que é praticamente órfão desse tipo de coisa, que quer fazer uma casa, que não quer gastar milhões, quer fazer rápido. Às vezes é uma segunda casa, é um sítio, às vezes é um lote que está lá parado, vazio. E a gente já tem 5 clientes por causa disso, então a gente está tentando fazer uma startup que junta com as empresas que fazem loteamento, para ao invés delas entregarem pistas de kart, né, que é o que eles entregam, né, os loteamentos, né, eles entreguem de fato condomínios com o paisagismo e já algumas casas prontas, né. O nosso provável sócio nessa, vamos chamar de startup, ele topou ser a cobaia desse novo sistema. A gente acabou chegando à conclusão que o concreto era inviável. Então, a gente agora está trabalhando com o CLT, com Cross Laminated Timber, e agora a gente vai orçar também com steel frame e estrutura metálica. A gente está nessa fase final. Mas, na verdade, lá em BH, a ideia você pode fazer a casa simplesmente assim, né? Tipo um fuck the landscape, vamos dizer assim, colocar as palafitas e a casa com o pavimento, ou você pode adaptar na topografia. Para falar a verdade, o cliente até preferia que fosse um pavimento, mas ela não coube na largura, então a gente teve que, basicamente, fazer um outro projeto. Nesse caso, a gente optou por colocar do mais público para o privado a partir do acesso da rua. Então, a gente colocou os quartos embaixo, né, a área de lazer em cima, com a piscina, então, criando essa separação, essa setorização aí. E aí, mantendo a vista de todo mundo por cima dos terraços. É um terreno numa região muito montanhosa, então, a gente basicamente fez os platôs, colocamos os quartos, conectamos, colocamos a sala, separamos a cozinha, conectamos, colocamos a cozinha, colocamos a piscina, fizemos acessos, né? E a casa ficou exatamente com o mesmo tamanho, 232 metros quadrados. Só que, claro, a área interna, as áreas externas maiores, né? Então, esse é o projeto que a gente está trabalhando agora e revendo, estamos nos últimos orçamentos. Dá um trabalho louco, porque a gente tem que trabalhar com todos os complementares e no executivo trabalhar quase como se fosse um design de produto, porque senão não adianta e a gente não pode também prometer uma coisa que a gente não consegue entregar para o cliente, né? Então, a gente está ajustando, a gente está com um orçamentista, vou passar rápido pelas plantas, né? Então, vocês veem, exatamente os mesmos módulos, a gente simplesmente encaixou e conectou, e a ideia é revestir por fora com a placa cimentícia, e por dentro ele vai poder deixar de gesso ou de madeira, enfim, a gente está discutindo essas coisas agora, tem que ir nos detalhes para a gente simplesmente ver se a gente consegue, de fato,
fazer uma casa que os americanos faziam há 70 anos atrás. É isso aí. Muito obrigado.